Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho esse canal aqui para trazer muitas informações para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu falo tudo sobre contabilidade, imposto de renda e tax resolution. E o melhor, eu faço tudo isso em português. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou começando um novo quadro aqui no meu canal que se chama Histórias de Sucesso. E para o primeiro episódio desse quadro, eu estou trazendo Alejandro Mendoza da Mendoza Company para falar um pouco sobre a história de sucesso dele. E vamos ver se ele passou por muitos caminhos de pedras ou de flores. Bom pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir o seu like, que deixe um comentário aqui para nós, se inscreva no meu canal. E qualquer coisa, busque as minhas informações aqui na descrição. Também vou deixar as informações do Alejandro. Se vocês tiverem alguma pergunta para ele, pode entrar em contato com ele. Para dar um pouquinho de spoiler, explicação sobre o vídeo, eu trabalhei com o Alejandro por 9 anos. Foi com ele que eu aprendi tudo sobre contabilidade, imposto de renda e tax resolution. Mas hoje eu quero ouvir um pouquinho da história dele, desde quando ele chegou nos Estados Unidos até o momento em que ele abriu a primeira empresa dele. Então vamos ouvir um pouquinho sobre o que ele tem para dizer. Bom, Alejandro, bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por estar aqui. Fique à vontade para falar em português, inglês, espanhol, portunhol e explica um pouquinho para nós o que você tem a dizer sobre a sua experiência nos Estados Unidos como empreendedor. Well, I'm going to start by speaking English. I came to America when I was about 10 years old. I was the first member of my family to graduate with a bachelor's degree in America. When I first started high school in Thomas Wooden High School. Then I went to 2 years in community college in Montgomery County. I moved to Montgomery County back in 1982. And then from 2 years, I also transferred to American University, which is located in Washington, D.C., where I study accounting and finance. At the beginning, when I was in school, I knew I wanted to be finance and accounting, but I didn't know what in the areas and who I wanted to work. But I was lucky enough to go to good school, and I was lucky enough that the school presented me with opportunities to work for these larger national firms. And the first firm I worked for, it was a micro firm, which I mean is the firm actually worked with Fortune 500 companies, the companies that you can buy their stocks right now. These companies were large enough, and I learned the micro aspects, how to deal with the big companies. But then during that time that I was working for this firm, I decided then, Milena, that I wanted to go on my own. And for me, going on my own and not having a father who was an accountant, not having a grandfather or a family member, it was difficult because you need to learn how to deal with an accounting firm, how to manage an accounting firm, how to work in an accounting firm. So the next step I did, Milena, was that I got a job with a local firm, a firm that dealt with small companies. When I mean small companies that do less than 10 million, less than 20 million a year. And that's where I learned also the micro aspect of accounting, how to be a consultant and accounting principles, tax resolution, tax problems, and all other areas. And finally, in January 15, 2000, I started my own practice. I started my practice, but then with 0 clients. I just had the idea that I want to be on my own, and I had the experience and the skills by working by other firms that I can do this myself. But I was scared like everyone else. The only thing I had was a laptop computer, 1,000 business cards, and that's how I started. And I was afraid if I did not succeed. Something good I did was that before I left the previous firm, I gave them 3 months of time for them to gather to hire someone else for me to train. And I also told them that if I don't succeed, because I want to go on my own, I can always knock on the door and say, listen, I tried it, it didn't work out, is that position still available? I did not want to break those contacts with the company. So I tried it. I went on my own January 15, 2000, and I was lucky enough to get associated with the Hispanic Catholic
church. They had their economic development department that they were looking for Spanish-speaking presenters in the finance and accounting, and this was my big opportunity. I had 0 clients. Remember, 0 clients starting the firm, and a week later, I was doing a presentation in front of 200 future business people, people who wanted to learn how to open a sole proprietor, a limited liability company, a corporation, and I have already acquired all those skills and knowledge from going to American U, from working with my previous firms. So I felt comfortable enough, and I took that risk. I was afraid, like everybody else. Intimidating, working for speaking in front of 200 people, but I gave it a shot. And I was lucky. After the presentation, I was able to get my first 10 business clients. Started their corporation, did their accounting, and I can say as of today, I have half of them still are part of Mendoza Company. The other half sold their business. They did well, but it was difficult. But at the same time, it was the opportunity I needed to pursue, and I was able to succeed with all those clients. It's 2021. I already celebrated my 20 years in practice, and 9 years of those you were with me working at Mendoza Company. That's a very good story and very nice to hear that from you. Mas pessoal, meu canal aqui a gente fala em português. Vamos forçar ele a falar um pouquinho em português com a gente, porque eu também quero que vocês entendam o lado de ser um imigrante e um empreendedor nos Estados Unidos. A gente chega nesse país com o sonho de conseguir uma vida melhor. Apesar dele ter vindo como criança, os pais dele trouxe ele para essa vida melhor. Então a gente consegue assimilar um pouco dessa informação também, porque eu vim nesse país já adulta e comecei a minha própria empresa no ano passado, então eu sei como é o processo de estar sozinho trabalhando ali todos os dias e dependendo daquilo para sobreviver. Então eu quero trazer essa experiência para muitos de nós que viemos para cá com o intuito de crescer e o intuito de talvez começar um business assim como ele e eu também comecei. E eu quero que ele fale um pouquinho em português o que ele acha, claro, o que ele acha sobre trabalhar com a nossa comunidade, porque apesar de tudo, a gente estar em outro país, a gente está sempre em contato com a nossa própria comunidade, falando a nossa língua. Eu, com muitos brasileiros, graças a Deus, esse ano conheci muita gente nova na área de brasileiros empreendendo aqui na região de Maryland. E ele, com certeza, dos 9 anos que eu trabalhei com ele, eu vi o tanto de clientes que ele tem, hispanos, clientes de outros países, não somente do Peru, mas outros países também, que confiam nele principalmente por falar a mesma língua. Então, Alejandro, o que você acha sobre estar trabalhando com a nossa comunidade, falando a nossa língua e ensinando para eles também o processo de como é começar um business nos Estados Unidos? A primeira coisa que eu falo com futuros clientes que querem fazer negócios aqui na América, que aqui na América acontecem 2 caminhos, caminho formal e caminho informal. Este é o país do primeiro mundo. Aqui tem pessoas que fazem setor formal, tem muitas oportunidades de crescer, porque aqui em este país, Milena, tem um fator que é muito importante para pessoas e para empresas, esse setor de crédito. Tá? Crédito aqui abre portas de negócio. Aí vou dar 2 exemplos. Tem pessoas que estão fazendo a mesma coisa que vêm de Brasil, de Peru, de Chile, de Argentina, de México, que querem fazer as mesmas coisas. E a pessoa, a empresa que contrata contador, faz todas as coisas direitinhas, faz todas as coisas formal. Depois de 2 ou 3 anos, essa empresa vai ter um crédito bom com o banco. Vai ter a oportunidade de crescer a empresa, alugar um lugar maior, mais grande, comprar maquinária, tudo isso por fator de crédito, porque agora a pessoa pode informar o banco a rentabilidade, a quantidade de rentabilidade, o estado financeiro estão certinhos para eles. Para as pessoas que querem fazer todo informal, todo errado. O que acontece aqui? Que as pessoas que não querem fazer coisas formal, que vão fazer coisas erradas, vai tomar 10, 15 anos para que eles finalmente vejam um fruto desse negócio.
Então não perde muito tempo. Aqui a empresa que tem todas as coisas pode trocar de um estado a outro estado, abrir outro escritório, outra loja. E já tem estados financeiros que pode bater a porta da empresa que vai alugar espaço, pode conseguir espaço sem problema. Quando uno faz coisas informais, vai pagar mais caro as coisas. Normalmente pode ser de 15% a 20% mais caro que uma pessoa que tem documentação, uma pessoa que tem uma coisa. E é importante aqui também que há pessoas, há empresários de Latinoamérica que não têm a residência, mas tem sua empresa, aberta a empresa estabelecida correta, pagam impostos federais, estatais, contratam a funcionários, pagam impostos aos funcionários, e tudo isso dá credibilidade e dá um começo mais grande. O fator principal é vai caminho formal, começa a acumular crédito e depois as coisas vão ser muito melhor para a sua empresa e também para a sua família. É claro. É assim que a gente tenta conversar com toda a nossa comunidade, tanto a comunidade hispana como brasileira aqui na região, para a gente conseguir trazer esse ensinamento para os empresários, para os pequenos empresários aqui, que comece no caminho formal, que possa estar estabelecendo um financial statement, né, o financeiro da sua empresa, onde você pode mostrar o quanto a sua empresa ganha, o quanto a sua empresa tem capacidade de crescer e com isso conseguir chegar em lugares mais altos. Também nesse ritmo de conversa eu quero deixar aqui também um vídeo que eu gravei sobre os 5 passos de como começar a sua empresa. Ali eu falo sobre também os profissionais que você precisa para te ajudar no crescimento e que inclui o contador, tanto o contador quanto um advogado. Nós sabemos que o custo de ter esses profissionais na sua empresa às vezes não é muito baixo, é meio assustador para quem está começando, mas é o que te ajuda, te impulsiona a crescer a sua empresa. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida sobre contabilidade, imposto de renda, tax resolution, eu e o Alejandro trabalhamos juntos em muitos projetos também, principalmente em tax resolution. Nós dois oferecemos os mesmos serviços de contabilidade e imposto de renda, tanto para pessoas físicas como para empresas, mas qualquer dúvida que vocês tenham também, pode procurar nossa informação aqui na descrição desse vídeo e deixe o seu like, por favor, se você gostou desse vídeo, e nos vemos nos próximos. Muito obrigada por assistir até aqui, obrigada, Alejandro, por participar. Obrigado a você. Desculpa te fazer forçar a falar português, mas é assim que a gente aprende. Obrigado, obrigado, gente.